Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos destacar pontos importantes do lançamento horizontal. Primeiro vamos caracterizar o que é um lançamento horizontal. Um lançamento horizontal corresponde ao movimento de um corpo que é lançado de uma superfície horizontalmente de uma determinada altura h. O que é que a gente precisa saber responder desse tipo de movimento? Primeira pergunta importante. Tempo de queda. Quanto tempo demora esse corpo para cair? Outro ponto importante. Qual o alcance produzido com esse lançamento? Qual é a distância horizontal percorrida por esse corpo? Então, verificamos o seguinte. Primeiro passo. Um corpo lançado horizontalmente, ele descreve dois movimentos independentes. Quando esse corpo sai desse patamar, ao mesmo tempo que ele está andando, ele está caindo. Então, analisar esse movimento é mais conveniente analisar esse movimento dividindo ele em duas partes. Em um movimento vertical, onde analisaremos o movimento de queda, e um movimento horizontal, onde estaremos analisando o movimento de arraste. Então, a melhor forma para estudar o lançamento horizontal é dividindo o movimento horizontal em duas partes. Em um movimento vertical, em um movimento horizontal. É um fato que a composição desses dois movimentos resulta para esse corpo em uma trajetória que é uma parábola, ou seja, esse corpo, ao mesmo tempo que anda, ele cai, e a resultante desses dois movimentos é uma trajetória parabólica. Um detalhe importante é que, desprezada a resistência do ar, desprezada a ação do vento ou qualquer agente que não seja a influência da gravidade, o movimento que esse corpo descreve na horizontal é um movimento uniforme. Então, desprezada a resistência do ar, o movimento descrito na horizontal é um movimento uniforme. Ou seja, a velocidade que ele tem no momento do lançamento será mantida constante em toda a sua trajetória. Ou seja, o mesmo valor da velocidade V0 no início do lançamento é a velocidade horizontal, por exemplo, nesse ponto da trajetória. Só que, à medida que o corpo cai, ele vai ganhando velocidade vertical. Ou seja, na queda, a influência da gravidade altera a velocidade do corpo na queda. Isso significa que, considerando a aceleração da gravidade constante, o movimento que o corpo descreve na vertical é um movimento uniformemente variado. Isso significa que, à medida que esse corpo está caindo, ele vai ganhando velocidade na queda. A velocidade vertical, que eu vou chamar de velocidade Vy, vai aumentando à medida que o corpo cai. É um fato que no início do movimento ele não tem velocidade de queda, ou seja, a velocidade inicial na vertical é igual a zero. À medida que o corpo cai, essa velocidade vertical vai aumentando. Então, primeira pergunta, como determinamos o tempo de queda? O tempo de queda depende exclusivamente da altura que o corpo está caindo. E para determinar o tempo de queda, sabendo que o movimento na vertical é uniformemente variado, vamos lembrar a equação horária da altura. Na vertical, a altura varia com o tempo, obedecendo uma equação do segundo grau. De tal forma que, para achar o tempo de queda, vamos primeiro orientar a trajetória. É mais conveniente, nesse caso, orientar a trajetória para baixo. Orientando a minha trajetória para baixo, eu considero que o ponto onde ele está saindo é a altura 0 e o ponto onde ele chega é a altura h. Assim sendo, a altura inicial é 0. A velocidade inicial na vertical também é 0, como já discutimos. A velocidade inicial na queda é 0. Assim sendo, observe que o tempo de queda sai diretamente aqui. A altura h, a aceleração na queda é a gravidade, tempo t² sobre 2. Fazendo manipulações simples, eu chego que esse tempo de queda é dado por raiz quadrada de 2h sobre g. Observe bem, o tempo de queda só depende da altura que o corpo cai. O movimento na horizontal não influencia no tempo de queda. Uma outra pergunta importante a ser respondida nesse movimento é qual o alcance do corpo? Ou seja, qual a distância horizontal percorrida? Essa distância horizontal percorrida é o alcance.
E o que é que nós falamos do movimento horizontal? Falamos que o movimento horizontal é um movimento uniforme. Na horizontal, desprezada a resistência do ar, não tem nada que influencie em alterar essa velocidade. Não tem nenhuma influência sobre essa velocidade. Assim sendo, a velocidade de lançamento, que é a velocidade horizontal, ela é mantida constante. E se ela é constante, ela é ΔS sobre ΔT. Essa distância é o alcance, ou seja, a velocidade V0 é o alcance e o tempo, quem é esse tempo? É o tempo que ela fica no ar, ou seja, esse tempo é raiz quadrada de 2h sobre G. Assim sendo, o alcance fica V0 que multiplica raiz quadrada de 2h sobre G. Uma dica importante é, apesar daqui nós estarmos deduzindo essas expressões, eu não considero que seja importante você deduzir o resultado final. Aprenda como chegamos nesse resultado. Aprenda que, para chegar nesses resultados, nós usamos equações simples dos movimentos uniforme e uniformemente variado. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.